Beleza. Então, a gente gosta de fazer esses serviços voluntários e a apometria, ela é, assim, uma grande ferramenta de cura, também assim como a ayahuasca também é, e outras também, né? Todas elas servem ao equilíbrio do ser, ao autoconhecimento, à expansão da consciência. Então, a conhecer assim o seu interior, como você funciona, porque às vezes a gente acha que nós somos o nosso corpo, né? E nós não somos o nosso corpo, nós somos espíritos. E o nosso mundo, o nosso lar, nossa casa é o mundo espiritual, né? Mas nós estamos com tantas crenças sobre o corpo e tantas ilusões da matéria, né? Que a gente acaba achando que nós somos isto. E quando a gente começa a abrir um pouquinho, às vezes através de problemas, né, que vêm para nós, que às vezes parece que não tem soluções, e a gente vai procurar saber melhor o que está acontecendo, a gente se depara com questões nossas que vêm lá do passado, né, desta vida e de outras vidas também. E aí a gente percebe que nós não somos isto, né? Nós estamos na matéria, mas não somos daqui. Então, dentro todas essas questões que a gente vem trazer um pouquinho mais para vocês dessa luz, né, que é esse chá sagrado e que a gente, assim, respeita e agradece muito, né, por tê-lo aqui entre nós, por poder permitir que a gente possa usá-lo a nosso benefício, né, e a benefício do planeta também. Então, o Gaia é isso, gente, é uma casa de luz onde a gente atende, trabalha com amor, enfim, temos uma sede, por isso que a gente, às vezes, pede uma contribuiçãozinha para a gente poder ajudar a pagar as despesas, né? Porque estamos aqui, precisamos de dinheiro, né? Não tem jeito. Mas sempre a gente faz as coisas de maneira a que todos possam participar. Então, posto isto, eu gostaria de convidar vocês para fazer um breve relaxamentozinho, só uma respiraçãozinha, uma concentração, para a gente poder chegar na nossa presença, né, com mais, assim, com mais poder, né, pode ser? Então, aqueles que quiserem seguir, eu vou convidá-los para sentar com as costas retas, respirar, quem sabe até fechar os seus olhos um pouquinho e começar a sentir a respiração e a sua presença. Deixe as suas costas bem retinhas, os ombros girando para trás e para baixo. Respira e solta. E ao soltar, relaxa o seu corpo. Respira novamente. E solta a respiração e solta o corpo também. E agora você vai relaxando os dedinhos dos pés. Pode até mexer os seus dedinhos, sentindo que tem pés, a sua presença, subindo pelas pernas, passando por todo o corpo, chegando na cabeça. Relaxa a língua, relaxa o maxilar. Foque o seu olhar com os olhos fechados no ponto entre as sobrancelhas, atrás da testa. E observe que quando você faz assim, o seu cérebro relaxa. Sinta a sua respiração. O ar entrando, o ar saindo. E você na sua presença. Sentindo a sua coluna reta.
sentindo o seu corpo. Isso. Uma respiração profunda. Mantenha os olhos fixos atrás da testa, sem tensão. E agora, se for possível, olhe um pouquinho mais para cima, com o olho fechado. E você vai sentir que o cérebro vai relaxar mais. Isso. Agora vamos nos conectar com a divina presença no centro do universo. Imagina lá em cima. Você pode até tentar olhar mais para cima. Imaginando esse centro divino de luz, de poder. E essa luz amorosa desce sobre nós, sobre o topo das nossas cabeças. E vai entrando pela nossa coluna, pelo nosso corpo. E nós sentimos agora essa paz entrando em nós. Você pode até visualizar uma cor. E essa luz amorosa vai passando por todas as nossas células. Se expande para fora dos nossos corpos, para todo o ambiente da sala. Sinta essa luz amorosa passando por você, expandindo para toda a sala, todo o ambiente, levando luz a todos os seres. E agora expandindo para todo o planeta. Vemos o planeta com essa luz. Essa luz chega a cada ser, harmoniza, traz paz, traz saúde. Isso. Muito bem, agora voltamos à nossa respiração. Respire um pouquinho mais fundo. Isso. Sentimos o nosso corpo mais quieto, mais tranquilo, a nossa mente mais parada. Perceba a diferença do antes e agora. Respiramos fundo e lentamente, saboreando esse ar que entra e que sai. E começamos a mexer os dedinhos das mãos, dos pés. E vamos voltando devagarzinho, com os olhos ainda fechados. Vamos espreguiçando e respirando e suspirando. Espreguiça, bem gostoso. Faça o movimento que seu corpo pedir. Pode girar na cadeira, de um lado para o outro. Isso. Deixe a sua cabeça cair à frente. Faça um giro bem devagar, sentindo o pescoço para um lado e para o outro. Devagarzinho vamos abrindo os olhos. Inspira. Suspira. Isso. Muito bem. Todo mundo bem?
Legal, gente. Melhor agora? Sim ou não? Olha, maravilha, ótimo. Se vocês puderem ligar os vídeos, a gente agradece, para a gente se ver como se nós estivéssemos na presença de vocês, todos juntos, lá no Filhos do Sol ou no Gaia, não importa. Isso, legal, para a gente se conhecer, se ver, não importa se vocês estiverem descabelados, não tem problema, a gente entende, tá tudo certo. Legal, gratidão. Então, agora, se está todo mundo bem, eu vou passar a palavra para o Geraldo, para ele falar um pouquinho dele e do trabalho dele. Gratidão, Ruth, pelo convite. Gratidão a todos pela presença. Uma boa noite. Eu sou o Geraldo Brito, e sou dirigente do Filhos do Sol aqui em Foz do Iguaçu. Nós trabalhamos com xamanismo, né? Somos um centro espiritual universalista, com ênfase no xamanismo orgânico. O nosso carro-chefe é a ayahuasca, mas a gente trabalha com outras medicinas também, né? Com o rapé, com a sananga, com a chuma. E o nosso espaço, ele é o xamanismo, né? Para deixar claro, ele não é uma religião. O xamanismo são técnicas ancestrais de terapias que utilizam plantas de poder, música e dança, na intenção da melhora da qualidade de vida ou da cura, da autocura. Deixando bem claro que aqui no nosso espaço as pessoas vêm buscar a autocura. A gente não cura ninguém aqui, mas as pessoas se curam. E por não ter um caráter religioso, e sim espiritual, como isso? A gente sabe que cada ser humano é um universo em expansão, com as suas crenças, com as suas verdades, e a gente respeita muito isso. Então, o nosso trabalho é sim espiritual, porém não é religioso. O que permite que tenhamos pastores evangélicos, mães de santo, muçulmanos, budistas, no mesmo encontro, no mesmo espaço. E eu acho que é isso, resumidinho, né? Então, hoje o convite foi para falar da ayahuasca, né? Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui da ayahuasca e depois a gente vai começar umas perguntas e respostas. Então, a ayahuasca ela é uma medicina sagrada, uma ferramenta muito sagrada, milenar, utilizada por 72 etnias aqui na América do Sul. E ela é uma ferramenta de expansão da consciência. Ela é a soma do Jagudi e da Chakrona. O Jagudi é o Banisteriopsis capi e a Chakrona é a Psychotria viridis. E a junção dessas duas plantas surge a ayahuasca. E a ayahuasca ela tem os princípios ativos dela, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso, tá? E ela é utilizada também por algumas religiões aqui, né? Então, no nosso espaço, eu posso dizer que a gente faz a terapia do casulo, né? Que a gente consagra a medicina. Na primeira parte do trabalho, é um bate-papo consigo mesmo, eu costumo dizer, né? A pessoa vai conseguir mergulhar no próprio oceano interior, no próprio universo. E através da expansão da consciência, ela começa a enxergar melhor a própria vida, o ser que é, né? E principalmente a essência divina que habita em cada um. Então, eu acho que no mundo hoje, né, nessa mundo cotidiano, na rotina, na correria, a gente acaba esquecendo de se olhar e principalmente da nossa essência. Então, a ayahuasca vem mais ou menos como um sopro divino para reacender essa centelha divina que habita em cada um de nós. Um reencontro com a própria essência. Vamos começar umas perguntinhas? Não, eu fico falando até amanhã aqui. E vou atropelar as perguntas também. Vamos. Então, legal, muito bom. A gente queria saber primeiro assim, qual que é a origem da ayahuasca, da onde que ela vem e como é que esse chá começou a se expandir, a ficar mais conhecido, como é que foi essa história toda? Olha, são algumas lendas que
são atribuídas à origem da ayahuasca, né? Eu tive um treinamento com o Shipibo Konibo, né? Mas eu tive muitos contatos também com os Ronicunhos, os Nokifui, né? Que eles são derivados do tronco Kaxinawá. Então, segundo esse tronco, os Kaxinawá, né? Essas etnias, quem trouxe a sabedoria da ayahuasca foi uma jiboia, né? Segundo a lenda dos Ronicunhos, um índio, um dia, observando uma lagoa, ele viu uma anta fazendo amor com uma mulher. E logo depois saiu uma outra mulher da água, que era a irmã dela, né? E falou que no dia seguinte seria ela, a vez dela. E o índio era muito namorador, e ele foi lá para conferir no dia seguinte. E ele acabou se apaixonando pelas duas irmãs e mergulhou na lagoa para conhecer o mundo delas. E lá, nesse mundo delas, o pai das duas tomava ayahuasca. E as cobras, e as duas também. E ele queria experimentar e elas não deixavam. Até que um dia ele se disse que estava pronto, né? E bateu o pé e eles deram ayahuasca para ele. E ele entrou no transe da ayahuasca e começou a ver que elas eram jiboias. Ele tinha sido sequestrado pelo mundo das jiboias. Então ele pediu ajuda para um peixe para voltar para a aldeia dele. E um peixe conseguiu levar ele para a água para voltar para a aldeia. E quando ele voltou para a aldeia, todo mundo foi recebê-lo, né? E ele passou essa sabedoria. Então é muito comum a gente, nas nossas cerimônias, principalmente, a gente falar o Raush. Raush é o som que a jiboia faz, né? E essa palavra Raush significa que venha a cura. Então, no meio xamânico, né, no meio da ayahuasca, é muito comum a gente falar da jiboia sagrada, da jiboia encantada, que foram elas que trouxeram esse ensinamento. Mas na UDV tem outra lenda, né, no Daime tem outra lenda. Se alguém quiser saber, eu posso contar depois. Legal. E como é que foi essa expansão, Gera? Como é que isso começou a sair da aldeia, das aldeias, né? Das comunidades e começou a tomar o mundo, porque hoje muita gente conhece e muita gente vai para a Amazônia para consagrar, né? O primeiro contato que eu tive com a ayahuasca foi através do Santo Daime, né, em 2004, no estado do Paraná. E foi graças ao Santo Daime que a ayahuasca teve essa expansão. O mestre Irineu era um maranhense e ele acabou indo para o Acre, para o exército da borracha. E ele já era um médium atuante, né, em centro espírita. E lá ele ouviu falar do chá e foi pedir para conhecer o chá para os índios. E quando ele tomou o chá, ele teve uma admiração, né, com a Nossa Senhora, com a Nossa Senhora, né? E ela acabou dando a doutrina do Santo Daime para ele. Quando ele faleceu, o padrinho Sebastião, que era o segundo na doutrina, acabou assumindo a responsabilidade. E ele conseguiu divulgar a ayahuasca. Paralelo com isso, o mestre Gabriel, da União do Vegetal, também montou a religião dele, também tinha ido para o Acre, para o Exército da Borracha, e em Roraima ele acabou montando a União do Vegetal. Então, essas duas religiões, elas são as responsáveis pela disseminação da ayahuasca, inclusive pela legalização da ayahuasca. Ela foi ilegal por alguns anos, e a organização da União do Vegetal é que conseguiu a legalização. Então, se não fosse o mestre Irineu e o mestre Gabriel, hoje não estaríamos aqui tendo esse debate. Toda a gratidão a eles. Legal. E depois também eu acho que vieram algumas personalidades conhecidas, né, como artistas e tal, para a Amazônia, e acabaram conhecendo o chá e divulgaram, né? Foi isso? Tem muitos artistas que fizeram isso, né? O exemplo mais recente é o do Fábio Assunção. Ah, Né? O Fábio Assunção tá se curando com ayahuasca, se tratando com ayahuasca. Mas tem vários outros aí. Maite Proença, alguns já passaram por ali. legal, muito bom. Pessoal, também se vocês quiserem fazer perguntas aqui,
Tem aqui o chat embaixo da tela de vocês, tem uma barra, se vocês colocarem o dedo no celular ou na tela, tem uma barra ou mouse. E a gente tem... Posso fazer uma pergunta aqui agora, já direto? Pode, por favor. Então, a origem é uma planta, né? Essa planta tem origem na Amazônia, a única origem dela na Amazônia, ou ela tem em vários outros locais do planeta? Sim, a chacrona e o jagube, ela tem origem na Amazônia, mas na Mata Atlântica ela também é encontrada. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem a chacrona caboclinha, tá? Que em qualquer cachoeira que você vai, aí você encontra, e ela é a mais rica em DMT. Tá? Na nossa região aqui, o cipó não é muito popular. Tá. Mas tem outras plantas, né, que são análogas, que também possuem os mesmos princípios ativos. Então, a origem, por exemplo, qualquer tipo de, digamos, alucinógeno ou até qualquer outro tipo de, eventualmente até a própria maconha ou qualquer outra coisa que tenha, tem um princípio ativo. Então, esse princípio ativo da ayahuasca vem de várias plantas ou de algumas só, né? De uma cerca de uma certa quantidade que ela consegue gerar esse mesmo princípio ativo que então vai conseguir influenciar a mente humana, digamos. É isso? Isso, assim. O princípio ativo, a dimetiltriptamina, o DMT, que é considerada a molécula do espírito, ela está na chacrona. É GNT o nome? DMT. DNT, tá ok. Isso, a dimetiltriptamina, né, e abreviado é o DMT. E o cipó, ele tem as aminas e o inibidor de monoaminoxidase, que é o IMAL. Então, a gente precisa desse inibidor de monoaminoxidase para fazer a digestão da molécula e permitir que ela entre na corrente sanguínea. Se a gente tomar só o chá da chacrona, ele não faz efeito. Entendi. Se a gente tomar só o chá do jagube, ele faz um efeito físico, de relaxamento e limpeza, porém, ele não dá a expansão da consciência. E esses princípios ativos, a dimetiltriptamina, a armina, tetrahidroarmina, a armalina, elas ficam na nossa corrente sanguínea por 14 dias. E elas facilitam os neurotransmissores na produção dos hormônios ligados ao prazer. A oxitocina, a endorfina, a serotonina, né, a dopamina. Então, é por isso que ela tem tido um sucesso muito grande no tratamento contra a depressão, contra o alcoolismo, dependência química, e assim por diante. Ok, já deu para ter uma ideia já. E já que nós estamos tocando no assunto, eu entendi também que essas substâncias, elas estão presentes no nosso corpo também, é isso? Exatamente. A dimetiltriptamina, o DMT, ele está no nosso corpo, né? Por exemplo, em alguns lugares da Índia, as pessoas, elas fazem jejum, né? E chega até um certo ponto em que ela vai fazer a passagem, vai desencarnar. E nesse momento, ela tem uma explosão de luz, que é mais ou menos o que as pessoas falam da luz no fim do túnel na hora da morte. Muitos cientistas acreditam isso, a explosão de DMT. Então, tem alguns, o Terence McKenna fala isso, o Sam Harris também fala isso, o próprio aqui no Brasil, o Siddhartha Ribeiro, o Eduardo Schemberg, também defendem isso, que o DMT ele é utilizado 2 vezes na nossa vida, o nosso próprio DMT. Um no momento do nascimento e o outro no momento da passagem. Olha que interessante. Okay. Aliás, são várias as plantas que têm a dimetiltriptamina, tá? A gente só usa a chacrona porque a concentração dela é maior. Mas na jurema, né, na jurema preta, no raiz da jurema preta, ela é muito encontrada também. E tem outras plantas pelo mundo também que tem essa substância, né? Tem. Além do DMT, tem o 5-mel-DMT, tem a bufotonina, que são substâncias parecidas, que também permitem a expansão da consciência. E elas são consideradas enteógenos, não alucinógenos, né? Porque um alucinógeno, ele causa alucinação, e o enteógeno não, ele é o olhar para dentro. Né? Então, como todo enteógeno, a recomendação é que feche os olhos durante o trânsito. Às vezes é necessário fechar os olhos para enxergar melhor. Legal isso, né? Ok, vamos mais uma perguntinha aqui. E, Geraldo, existem pesquisas científicas que comprovem os benefícios de se tomar a ayahuasca? E, se sim, quais são esses benefícios? Olha, tem muitos estudos científicos, tá? Aqui no Brasil,
A gente puxa muito para a ayahuasca, porque é uma coisa nossa local, e tem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Instituto do Cérebro, né, que eles estudam bastante os benefícios da ayahuasca. A USP de Ribeirão Preto também tem bastante estudos relacionados, a própria UNILA aqui em Foz do Iguaçu também tem alguns estudos, sem contar na Europa, né? Então, eles estão usando o DMT, principalmente, que é a molécula do espírito, no tratamento para depressão. Agora, nos Estados Unidos mesmo, eu estava vendo um estudo sobre o alto índice de suicídios entre os ex-combatentes de guerra. Então, parece que são 17 suicídios por dia de ex-combatentes. Então, tem mais soldados mortos por suicídio do que em batalha, né? E a gente tem a vantagem de ter ayahuasca aqui no Brasil. Agora, lá eles estão usando a psilocibina, que é do cogumelo. Então, eles aprovaram agora, lá com bastante entusiasmo, a psilocibina no tratamento contra a depressão, né? Mas tem vários estudos aqui no Brasil e fora também da ayahuasca nos benefícios da depressão, ansiedade, bipolaridade, dependência química, alcoolismo. Mas lembrando que é um tratamento, tá, gente? Né? O milagre não existe. Então, a gente tem que fazer um tratamentinho ali. Como que é o tratamento, Geraldo? Olha, um tratamento é uma assiduidade, né? A gente tem que, na verdade, tem que ser conversado com cada pessoa, a proposta, né? Eu também sou muito a favor das terapias integrativas, sabe? Eu acho que um yoga, uma meditação, uma apometria, uma psicanálise junto é muito importante. Mas o tratamento é assim, eu estou em tratamento ainda, né? Eu comecei a ayahuasca para um tratamento há 6 anos atrás e eu consegui já o resultado que eu esperava. Mas quanto mais eu me olho, mais eu vejo que eu preciso de cura. Então, acho que eu me curei da depressão, dos problemas maiores, mas sempre tem algo a se melhorar. Certeza, né? É uma caminhada. Assim, há uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Às vezes as pessoas acham que isso é uma droga, né? Eu mesmo tenho muitos conhecidos que falam, não, imagina, eu jamais vou tomar isso, né? Como é que seria isso? É realmente uma droga? Não é? Como é que funciona? Olha, isso é um assunto bem delicado e abrangente, né? Porque droga, tudo que pode alterar o nosso humor ou o nosso estado físico, né? Então, se a gente for colocar nesse patamar, o açúcar é droga, o café é droga, né? O chocolate é droga, e a ayahuasca não deixa de ser uma droga, então, né? Só que eu não considero uma droga porque dificilmente eu não tenho um comportamento compulsivo, né? Eu associo a drogadição à compulsividade. E a ayahuasca não proporciona isso. Você toma uma dose de ayahuasca, logo depois alguém fala que é a segunda dose, a pessoa fala, não, espera um pouco, né? Então, essa a principal característica que eu acho que diferencia a ayahuasca das drogas. Ok, muito legal isso, né? Mas Então, assim, deixa eu falar só mais uma coisinha aqui que puxou o assunto, né? Olha, há pouco tempo atrás eu fui convidado a participar do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. E eu falo que a cadeira não é minha, a cadeira é da ayahuasca, né? Porque eu nunca vi um tratamento tão eficaz contra a dependência química como a ayahuasca. Tá? Então, assim, eu sou prova viva disso, conheço várias pessoas que são provas vivas disso e alguns famosos também. Mike Tyson, Fábio Assunção e aí por diante. Tá? Tem vários. sim, Frank Aguiar, obrigado, meu bem, que agora é Frank da Luz, né? Então, realmente, ela ressignifica a vida das pessoas. certo. Quais seriam as indicações e as contraindicações do uso da ayahuasca? Assim, quem pode tomar, quem não pode tomar, como é que funciona? Eu acho que todos devem tomar. Quem não pode tomar é o diagnóstico de esquizofrenia. Né? Porque eu acho que todos devem tomar, né? Eu gosto muito do Carl Jung, né? E ele mesmo dizia que todo mundo precisa de pelo menos uma experiência dessa, né? Na meia-idade, porque é para ressignificar a vida mesmo. Na meia-idade é quando a gente já está cheio de certezas e opiniões formadas sobre tudo.
né? E às vezes a gente precisa reavaliar, ressignificar a vida. E uma experiência como expansor de consciência, com a medicina psicodélica, auxilia muito nisso, de ver onde que a gente está, onde eu estou colocando a minha energia, o meu tempo, né? Onde eu estou me dedicando. Então, a ayahuasca, geralmente ela faz isso. Quando ela começa a agir, o primeiro sintoma é esse. O que eu estou fazendo da minha vida? Onde eu estou colocando a minha energia? Onde eu coloco o meu tempo? Como eu me trato? Como eu trato as pessoas? Sim. Então, acho que é uma ferramenta muito boa para um auto-olhar. Ô, Geraldo, aproveitar aí isso que você acabou de comentar, né? Eu acho que talvez seja uma dúvida aí de todo mundo. Eu conheço algumas pessoas no meu ciclo que já tomaram, inclusive um grande amigo meu da minha vida e parceiro, que com certeza a gente tem outros encontros em outras vidas passadas, até porque a gente se reencontrou e teve muita união até hoje, né? Um amigo mais de praticamente 35 anos aí. Ele fez isso em São Paulo, há uns 2 anos atrás, e eu tive com ele também uma oportunidade logo depois que ele comentou, e ele chegou para mim e falou, cara, você tem que fazer, porque, cara, é uma coisa assim reveladora, e eu estava num momento da minha vida muito indecisão, e aí ele fez lá, e para ele ali aquela situação, pelo menos foi agradável, ele gostou, e usou como uma experiência positiva. Eu acho que até tem um pessoal que perguntou aí, você comentou que você está em tratamento, então você, a partir da primeira vez que você toma, é como se você tivesse que dar uma continuidade, ou essa continuidade só de acordo com a sua necessidade? É como se for, por exemplo, só com uma sessão, eu não sei como é que é, ele só comentou que ele fez uma preparação e foram para um local perto de uma fazenda, uma área natural, fizeram um círculo lá num local, botaram uma fogueira no meio, aquela coisa toda, e ficaram a noite toda lá. A impressão que ele teve é que ele passou dias lá, mas na verdade tinha sido apenas algumas horas. E que tinha lá um amparador do lado dele, sempre tem alguma coisa, eu não sei como é que é a metodologia, ele não entrou em muitos detalhes, mas isso não, numa normalidade, a grande maioria das pessoas acabam fazendo uma sessão só, ou isso acaba sendo uma necessidade de acordo com cada pessoa para ter essa continuidade, ou um percentual grande já com uma sessão já consegue enxergar e já consegue, digamos, se dar satisfeito nessa época da vida, nessa fase da vida da pessoa? Eu acho muito legal a sua pergunta, e assim, cada ser humano é um universo, cada um sabe das suas necessidades e das suas aspirações, né? Eu comecei a me tratar com ayahuasca por causa de dependência química e depressão, né? Hoje eu não tenho mais esses problemas, graças a Deus, mas eu tenho outros problemas. Eu ainda continuo sendo preguiçoso às vezes, arrogante em outras, egoísta em outras, né? Então, o tratamento continua para isso. Só que é individual. Como cada ser humano é um universo, então se a pessoa chega aqui para mim, por exemplo, e fala, Geraldo, eu tive 3 tentativas de suicídio esse ano. Eu vou falar, meu amigo, vem todo final de semana. Entendi. Então, é uma coisa que você pode repetir, digamos, não pode fazer de acordo com uma necessidade, de acordo com digamos, a necessidade da pessoa vai fazer a necessidade da quantidade para tentar amenizar, como se fosse um remédio, exatamente. A ideia é um remédio espiritual. Isso, é um remédio espiritual. E também acontece o seguinte, assim, às vezes as pessoas vêm e elas percebem a melhora nelas, e as pessoas próximas também percebem a melhora. Então, as pessoas continuam voltando com o intuito de ajudar e até de permanecer no ambiente. Então, por várias vezes, a quantidade de medicina é menor. Então, se a pessoa chega aqui para pedir ajuda, a gente sempre conversa um pouco antes. Se tem algum terapeuta que indica, a gente também conversa um pouco antes, né, para ver como que a gente pode ajudar da melhor maneira. Então, assim, hoje nós temos, acho que 14 apoiadores, né, que nos apoiam nas cerimônias. E são pessoas o quê? São voluntárias, pessoas que encontraram o que queriam, né, e hoje elas querem auxiliar as pessoas a se encontrarem também, a no resgate da essência, e ao mesmo tempo permanecer nesse ambiente. Então, ela já não tem uma necessidade de tomar tanta medicina ou de se curar, mas talvez uma necessidade de acolhimento, de acolher as pessoas que precisam.
né? Então, acho que isso é muito individual, depende, né, Ok. da necessidade de cada um. Claro, ok, entendi. Então, mudando um pouquinho de assunto agora, vamos partir para as leis, assim, tipo, como é a legislação em relação à ayahuasca? Ela é permitida por lei? Você falou há pouquinho que sim, né? Como é que funciona a legislação? Como que é isso? É assim, para trabalhar com ayahuasca, né, hoje em dia a gente tem que montar um estatuto, pedir uma autorização no Conselho Nacional Antidrogas, tá? E depois dessa autorização concedida, a gente pode transportar, servir, armazenar ou produzir ayahuasca. Se a pessoa não tem essa autorização, ela é sim considerada droga e pode se enquadrar no artigo 33 como tráfico de drogas, pena de 5 a 15 anos, tá? E é um crime considerado hediondo e inafiançável. Então, é muito importante, para quem for consagrar, buscar saber a casa que está indo, se tem o CNPJ, se tem autorização do CONAD, para não ter uma surpresa desagradável. Sim, eu diria também de se informar sobre o mestre que está ali, ou a pessoa que está dirigindo a casa, né? Ou as pessoas, se elas são confiáveis, são sérias, responsáveis, né? Se elas têm essa assistência, né? E esse conhecimento para dar todo o apoio durante a cerimônia, mas também antes e depois, né? Porque o processo começa antes, né? Segue ali durante e depois a gente continua no trabalho ali, não é isso? É bem isso. Eu acho que, assim, pô, a gente tem que se dar valor, tem que se cuidar, né? E a ayahuasca é uma ferramenta muito, muito poderosa, mas ela tem que ser aplicada com sabedoria, com amor, com conhecimento. Acho que cada um aqui merece o melhor, então a gente pode procurar. E tem algumas casas, muitas casas idôneas, aqui em Foz tem algumas casas que eu posso recomendar também, porque às vezes a pessoa vem aqui no trabalho e fala, olha, não me adaptei muito, né? As músicas ou a energia da casa, isso pode acontecer. Graças a Deus não acontece muito, mas pode acontecer. Então, tem outras casas aqui que eu também recomendaria, sabe? Temos o Encanto da Floresta, temos a Casa Verde Agé, né? Então, essas duas casas são as que eu mais posso recomendar aqui em Foz do Iguaçu também. Ok. Você falou da legislação, mas assim, como é que as casas adquirem essa bebida? É pela Tem o link internet? Como é que no funciona? grupo? Tem aonde? Tem vendas na internet, né? Hoje em dia a gente consegue comprar tudo pela internet. Só que eu acho que é muito arriscado a gente comprar sem saber a procedência. Infelizmente, está começando muito golpe também no meio das medicinas sagradas. Tem gente que fala que vende ayahuasca e manda água com barro, né? O meu fornecedor, eu tenho 3 fornecedores, né? Do Acre, e agora nós estamos estou quase abrindo uma filial no Mato Grosso para produzir a nossa própria medicina. Tinha um feitor da União do Vegetal, ele ficou sabendo do nosso trabalho, conheceu e quer abrir uma filial do Filhos do Sol lá. Então, daqui a pouco a gente vai estar produzindo aí uns de 800 a 1.000 litros por mês. Então, dá para espalhar bastante medicina. Ah, que maravilha! Lindo. Isso mesmo. Pessoal, eu sei que vocês estão fazendo perguntas e comentários aqui no bate-papo, no chat. Daqui a pouquinho eu vou abrir e vou ler todas as perguntas para o Geraldo responder, tá bom? Tá, o Luciano falou uma coisa muito legal aqui, ó, que o trabalho começa quando a sessão termina, né? A gente recebe muita informação durante a sessão e o trabalho é colocar a informação em prática, né? Porque sabedoria é isso, sabedoria é informação aplicada. Não adianta a gente saber e não aplicar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Geraldo. Eu não sei se está na sequência aí, mas tudo bem. Não tem problema, vamos em frente. Tá bom. Como orgânico. Sou bem curioso. Eu sou um estudioso aí de áreas, de diversas áreas, e gosto muito de me aprofundar nas partes técnicas e as coisas todas, né? Nesse caso, por exemplo, qual é a preparação que se faz para ter uma sessão? É só apenas... Você comentou que tem várias casas, vários locais que fazem e tal. E a partir do momento que não seja também falsificada aí a molécula e tal,
tudo certinho, né? O produto que tem que rir, né? A gente tem que rir também, que o brasileiro até isso inventa, né? Fazer um genérico aí, como é que o pessoal fala, placebo da ayahuasca, aí já é demais, hein? Cada coisa que a gente encontra nesse planeta que tem que rir, né? Na verdade, tem que chorar, né? Mas tudo bem, eles vão voltar várias vezes aí para melhorar essa reciclagem, vão ter que reencarnar muitas vezes ainda, né? Mas é bem por aí. Mas então, assim, esse fator, a partir do momento que você toma, esse meu amigo falou que ficava 10 horas, é um tempo longo, é um processo longo, então existe toda uma amparação de pessoas que já estão acostumadas, então praticamente se você vira um dia inteiro voltado a isso, é isso? É assim, a prática é isso? Olha, a Renato, próxima pergunta, antes do Geraldo responder, a próxima pergunta era como é uma cerimônia de ayahuasca? Ah, então fechou. Já responde Berrama igual. aí. Já pode ir para frente aí. Pode ir para Tá, frente. berrama então. Pode ir vamos para frente. lá. Pode ir para frente. Olha, né, eu vou falar da nossa cerimônia, tá? Então, são vários tipos de preparação, de cerimônias diferentes, né? Então, assim, o que a gente pede para a preparação da cerimônia? A gente tem que saber se a pessoa faz uso de algum medicamento contínuo, porque algum desses medicamentos podem ter a monoaminoxidase, que daí não vai permitir que o chá faça efeito, tá? Daí a pessoa vai tomar 1, 2, 3 doses, não vai sentir nada. A hora que chegar, chega de uma vez. Daí, em vez da gente ajudar a pessoa, a gente pode estar fazendo um trauma, né? Uma experiência traumática. Então, a gente tem que saber do medicamento se toma ou não. A gente pede 24 horas antes, sem álcool, tá? Alimentação leve no dia. E como a gente não é religioso, essas são as principais... e roupa confortável, tá? Para vir. Mas tem religiões que falam que não pode comer açúcar durante 3 dias, não pode ter relações sexuais, né? E assim por diante. Mas no nosso trabalho, como é um trabalho xamânico, como é um trabalho de terapia mesmo, não é um trabalho dogmático, a gente pede isso para quê? Para o próprio conforto do consulente, para que a pessoa tenha uma viagem mais tranquila, mais leve, e se caso tenha que fazer uma limpeza, que não seja tão desconfortável. E a cerimônia, vou emendar então, tá? E a cerimônia, então, acontece o seguinte, como você é estudante, Renato, você perguntou do tempo, né? A ayahuasca é uma ferramenta que vai levar a gente para outra dimensão, cara, né? E o tempo é uma coisa completamente 3D. Então, é muito natural a gente tomar o chá e viajar, ir para Nárnia, para Plutão, dar 3 voltas no Sol e olhar no relógio e falar, meu Deus, faz 2 horas só que eu estou aqui, e o amanhecer chegar em 5 minutos, sabe? Então, o tempo é muito relativo dentro de uma cerimônia da ayahuasca. Se a pessoa está num processo, às vezes, mais intenso, o tempo demora a passar. Se a pessoa está numa felicidade, dançando, a noite é um piscar de olhos. Você falou a palavra mais importante do universo, que é o tempo, né? A palavra tempo, já dizia o Einstein, né? A teoria da relatividade e tudo mais, isso aí tem tudo a ver com tudo, né? Essa quântica toda aí, muito legal isso. Então, é uma coisa que vai mexer no teu espaço-tempo / espírito, né? Vai existir uma mistura e eu acho que cada situação de que cada pessoa vai estar vai criar esse elemento, né? Tempo, espaço, espírito e misturar tudo aí, digamos. Tem algumas pessoas presentes aqui, ó, Katsu, Amanda, Imad, Márcia, Flávia, Dani, né, que participam com a gente aqui, e eles entendem. Às vezes, assim, as pessoas chegam 7 horas da noite e, às vezes, meio-dia do dia seguinte tem gente aqui em casa ainda. Então, vem para janta, café da manhã e, às vezes, fica para o almoço. E a cerimônia dura a noite inteira, né? A noite inteira dura a cerimônia. Porque a gente só encerra a cerimônia quando todo mundo concorda. Então, antes de encerrar a cerimônia, a gente pergunta para cada um, olha, você está bem, voltou da força, podemos encerrar? Né? Então, até que todo mundo esteja... A gente vai junto para esse portal e a gente tem que voltar todo mundo junto. Então, a gente só encerra a cerimônia a hora que todo mundo concorda e fala, não, estou bem, pode encerrar. E o local dessa cerimônia é um local específico ou é aleatório? Cara, assim, quando chove, a gente tem uma chácara aqui, a gente acabou de mudar para cá, faz uns 5 meses. Então, quando não chove, a gente faz o nosso gramado. Quando chove, a gente tem
uns parceiros lindos, iluminados aí que cedem espaço para a gente fazer. Alguma coisa assim. E à noite é só por uma questão de trabalho da humanidade, das pessoas em si, porque ficam mais livres à noite, ou porque tem alguma coisa específica da noite? Olha, acho que é os dois, tá? Porque as pessoas trabalham e a noite é uma coisa mais tranquila. E a ayahuasca, ela é uma coisa ela é um enteógeno, né? Se você pegar outras plantas de poder, por exemplo, o cacto o achuma, que é o São Pedro, né? Que é o peiote sul-americano. O princípio ativo dele é a mescalina. O próprio cogumelo, que é a psilocibina. Elas são medicinas para usar durante o dia, porque elas são para fora. Você tem que enxergar longe, né? Então as cores mudam, você tem mais uma cosmovisão. E a ayahuasca é uma coisa mais interna. Então acho que até o fato de ser à noite é para você não enxergar muita coisa, não enxergar tanto, não enxergar tanta coisa. E se olhar mais. Tá. Entendido. Rogério, você falou uma expressão aí que eu achei bem interessante, a gente expandir um pouco, que você falou quando a pessoa está na força. O que seria essa expressão? Conta para nós. A força, como a gente fala no meio ayahuasqueiro, é o transe da ayahuasca, né? É o efeito da ayahuasca. Né? No Daime, eles chamam de borracheira, na UDV também. Né? Que já vem de borracho mesmo, né? Do termo borracho, em espanhol, de bêbado. Né? Porque um dos efeitos físicos da medicina também não é para todos, sabe? Porque ela é muito individual. Né? A gente costuma dizer que a medicina dá o que a gente precisa e não o que a gente quer. Então, algumas pessoas têm esse efeito de borracho mesmo, de borracheira, de achar que está bêbado e ficar perdendo o equilíbrio. Mas não é em todos. Então, a força é isso, a força é o transe da ayahuasca. Certo. E quando a pessoa não entra na força, toma mais um pouquinho? Se a pessoa, assim, aqui no nosso espaço, a gente não força muito, sabe? Principalmente nas primeiras vezes. E, como eu disse, o intuito nosso é acolher e ajudar, né? E auxiliar a pessoa no caminho da autocura. Mas, se a pessoa tomou 2 doses e não entrou na força, daí eu falo, olha, vem numa próxima. Porque daí, se tomar a 3ª dose e vir tudo de uma vez, a pessoa acaba ficando assustada, né? O processo fica muito caótico. Sim. Mas é normal, assim, também pessoas chegarem de primeira vez, porque a nossa mente é muito poderosa, a gente sabe disso, né? Então, na primeira vez, as pessoas ficam muito ansiosas. Daí acontece de não entrar na força. Porque fica ali, não, agora bateu, não, agora não bateu. Né? Daí eu falo, meu, faz de conta que é um analgésico, né? O analgésico a gente não toma e fala, agora passou a dor de cabeça. Não, agora passou. A gente toma e confia que vai passar a dor de cabeça. Então, às vezes, essa ansiedade, né, dos navegantes de primeiras viagens pode bloquear a força. Que essa ansiedade, ela também provoca o surgimento de adrenalina no nosso corpo, né? Então, isso pode também ter alguma relação de impedimento das substâncias ativas da ayahuasca, né, para produzir esse transe. Sim, tanto que a gente começa os nossos trabalhos sempre com uma meditação também. O tambor e uma meditação guiada, para as pessoas darem uma relaxada e até para passar um pouco do tempo, né, até começar o efeito da ayahuasca. Ô, Geraldo, Essa força. Só terminando aqui, José Carlos, só um minutinho. Como é que a pessoa sabe que está na força? Como é que seria esse trânsito? Como é que ela sente, assim, dentro dela? Normalmente, acontece muito aqui, eu chegar e perguntar e falar, olha, entrou na força? E a pessoa fala, eu não sei. Quando ela fala, eu não sei, ela já entrou. Porque se eu chegar para você, segunda-feira, 4 horas da tarde, e falar, Ruth, você está na força, você vai falar, não estou na força, né? Então, a partir do momento que surge uma dúvida, a força já chegou. Né? Então, ela tem diferentes sintomas para as pessoas. Algumas é dormência no corpo, outras porque junto com a nossa consciência expandem também os sentidos. Então, começa a audição ficar muito aguçada, o olfato, o paladar, o tato. Né? Então, e às vezes as pessoas entram na força e não sabem que entraram na força. Teve um trabalho, o último trabalho aqui, sábado passado, veio o filho de um amigo nosso, de um irmão maravilhoso, aí um filho lindo dele, e ele entrou numa força maravilhosa. Eu cheguei do lado, ele falou, nossa, eu te amo. Mas ele nem sabia quem eu era. Ele falou, quem é você? Eu falei,
Sou Gera. Não, mas eu te amo de verdade. Né? E depois eu perguntei para ele, falei, e aí, cara, você entrou na força? Ele falou, não. Eu só vi algumas coisas e me enchi de amor e me deu vontade de chorar, lembrei da minha família. Né? Daí você tem que explicar para a pessoa, falou, não, isso é a força. Né? Isso que você entrou, isso que você sentiu, é a força. Tem algumas visões internas, algumas imagens internas também, né? Tem muitos estudos científicos falando disso, né? Das mirações. Mirações é aquilo que a gente consegue enxergar com o olho fechado durante o transe, durante a força da ayahuasca. E tem dois psicólogos espanhóis, que me fugiu o nome agora, que eles fizeram um estudo muito legal. Foram com 11 mil pessoas que consagram a ayahuasca direto, né? Assiduamente. E eles conseguiram mapear as mirações que as pessoas têm. Então, em primeiro lugar, isolado, estão as cobras. Depois tem Egito Antigo, povos extraterrestres, né? Depois Incas e Maias. E, principalmente, as geometrias sagradas, né? Que são as mandalas. E todas elas têm como base a sequência Fibonacci ali, né? Que seria a matemática do universo, a geometria sagrada. Então, ela está sempre presente. E a Nise da Silveira utilizava muito nas imagens do inconsciente quando tratava os pacientes dela no Hospital da Loucura. Então, retrata bastante essa ponte do inconsciente, né, com o consciente no transe da ayahuasca. Legal. Diga, José Carlos. É que eu sou diabético, insulino dependente, né? E aí eu queria saber se tem alguma contraindicação. E quando a gente está expandindo a consciência, que a gente está buscando alguma coisa, a gente sempre quer mais, né? E como o Geraldo falou, o amor acho que é a maior expansão de consciência que existe, né? Isso aí liga tudo a tudo. É isso mesmo. Então, Zé Carlos, não tem problema, tá? Aqui a gente tem alguns irmãos também que têm diabetes, eles colocam insulina ali na geladeira. Caso precise, a gente vai, aplica, a pessoa se auto-aplica. E geralmente tem um médico de plantão com a gente aí também, Dr. Bernardo, que sempre dá um amparo com a gente aqui, né, nessas horas, um auxílio. Ele nunca precisou, né? Como ele sempre fala, eu não preciso, nunca precisei atuar, mas só de saber que tem um médico junto ali já dá uma segurança maravilhosa, né? Ele consagra com a gente. Legal. Respondido, José Carlos? Ele apareceu ali. Tá, Gratidão, doutor Bernardo. Sim, com certeza, respondido. Geraldo, quantas vezes nós tomamos o chá durante uma cerimônia? Olha, varia muito da concentração do chá e da necessidade de cada um, tá? Então, geralmente eu abro 3 doses do chá, né, na cerimônia. A maioria das pessoas ficam na primeira dose, né? Mas quando tem iniciantes, o que a gente faz? Eu diminuo a dose, né? Então, quando é a primeira vez, geralmente as pessoas tomam 3 doses, porque elas, né, eu diminuo para que ela consiga absorver paulatinamente a medicina, sem ser uma coisa muito gritante, assim, sabe? Ela vai se acostumando com a força. Mas quem já é mais experiente fala, olha, cara, o gosto não é legal, me dá uma dose grande e toma e sai a noite inteira. Concentração, falou de concentração do chá, né? Como é que essas concentrações? Alguns são mais fortes, mais diluídos, e aí também vai variar o tamanho da dose, né? Isso. É porque, assim, lá no norte do Brasil, né, no Peru, na Colômbia, eles tomam um chá menos concentrado, porque eles têm muitas plantas disponíveis ao redor. Só que como o chá começou a expandir, né, a ir para vários lugares, por logística, foi necessário concentrar o chá. Então, fica mais barato mandar 10 litros bem concentrados para a Europa do que mandar 100 litros diluídos, né? E, então, assim, como que varia a concentração do chá? A gente varia de 1 para 1, 2 para 1, e vai até 30 para 1, né? Como que é isso? A gente pega a panela, geralmente é uma panela, vou colocar a medida aqui para 60 litros, tá? 60 litros de água, vai 12 quilos de jagube para 8 quilos de chacrona. Então, quando você coloca isso uma vez e retira, essa medicina é 1 para 1.
Quando eu extraio todo o material, todo o princípio ativo do material orgânico, retiro e coloco mais uma quantia de material orgânico, essa é uma 2:1. Então, assim, vai variando. Uma 30:1, ela é quase um brigadeiro, sabe? Que ela vai tirando a água e tem 30 vezes o material orgânico do que uma 1:1. Uhum. Ele tem uma coloração marrom, né? E ele é um pouquinho amargo. Eu sinto ele assim com gosto de café, com canela, né? Mas tem pessoas que sentem muito amargo. É que assim, ó, varia muito do cipó que é usado. Porque a gente fala do jagube e da chacrona, mas são alguns tipos de jagube e alguns tipos de chacrona. Por exemplo, tem um cipó calpuri. O calpuri, ele é um cipó que ele não engrossa muito, né? Até porque ele é mais fino, então ele vai menos matéria orgânica e ele tem um gosto muito azedo, muito azedo. E tem outros cipó, por exemplo, o tucunacá, o lourinho, que ele já não é tão azedo. Então a gente tem que ver com qual cipó que ela foi feita para ver se ela vai ser mais docinha ou mais amarga. Entendi, está explicado. Ok. Agora, uma pergunta boa aqui, hein? A intensidade dos efeitos, vivências, tem relação com a quantidade da dose ou há uma regra padrão para se tomar a bebida? Olha, não tem uma regra padrão, tá? Não tem. Tem pessoas que são mais sensíveis, que entram numa força maior com uma dosagem menor, e também tem que levar em consideração a frequência que a pessoa toma, porque quanto mais ela toma, mais tolerante ela vai ficando. Certo. E qual é o tempo em média que dura o processo que é desencadeado pela bebida? Tá, isso varia também de acordo com o número de doses que a pessoa vai tomar, mas geralmente uma única dose vai de 3h30 a 4 horas. Legal. Por isso que o nosso trabalho é mais longo e a gente serve um pouco mais de medicina, né? Então, às vezes o nosso trabalho dura 12 horas, 10 horas. Sim. Cada cerimônia tem um tema específico e, assim, isso influencia no trabalho de cada participante ou cada um vai levar a sua intenção de trabalhar tal coisa? Como Uma é? pergunta muito legal. Isso varia muito de casa para casa, né? Até pouco tempo atrás, a gente não via muitas casas de xamanismo, né? E até é uma coisa muito legal que você falou aí, porque é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas confundem xamanismo com religião, né? Então, hoje tem muitas casas de Umbandaime que se dizem xamânicas, né? Mas acho que o Umbandaime é um pouquinho menor que o xamanismo, não desmerecendo, sabe? Acho que todos os lugares, todos os caminhos são caminhos, todos os lugares são lugares. Mas nossa, fugiu a pergunta. Você pode fazer de novo, por favor? Sim, sim. Acho que eu falei. Toma um pouquinho de água, Gera. Por favor. Estou meio Tem uma nervoso. aguinha aí? Vamos tomar água. Doutora X. A pergunta é sobre o tema específico, né, de cada casa, e se isso influencia no trabalho de cada participante, né, ou se a pessoa leva a sua intenção, por exemplo, eu quero trabalhar meu egoísmo, ou alguma coisa com a minha mãe, com meu pai e tal. Basta só a intenção ou esse tema que as casas criam influencia no trabalho? Olha, a música, né, ela geralmente funciona muito no trabalho. Quando as pessoas falam assim, ó, eles só trabalham na linha oriental. Então, geralmente, eles... Você apagou o microfone, Gera. Desligou o seu microfone. Pronto, tá, voltou? Então, deixa eu voltar aqui. A música, ela é muito importante durante o trabalho, sabe? Então, ela pode, sim, direcionar alguma coisa. Por exemplo, se eu colocar música da linha da Umbanda, dos caboclos, pode facilitar as mirações e a presença dos caboclos. Numa linha Krishna, por exemplo, também pode facilitar uma queda para aquele lado. Mas, no nosso caso, tá, ele é uma coisa bem orgânica. Então, ele sempre está voltado ao universalismo. E mais importante do que a música, eu acho que está a egrégora que está presente no trabalho.
Porque o trabalho é da ayahuasca, ele pode ter alguém que serve a medicina, mas o trabalho é de todos que estão presentes. Então, cada um que vem trazendo o seu universo, trazendo a sua egrégora, trazendo a sua companhia espiritual, digamos assim, os seus guias, é quem vai editar. Então, eu acho que até tentei algumas vezes direcionar o trabalho para alguma coisa. Só que a espiritualidade orgânica é muito maior do que isso. Então, a gente deixa esse organismo que nós somos, né, agirem de maneira espontânea, sem direcionamento. Então, a gente coloca de tudo um pouco no trabalho. A gente vai cantar para Oxalá, para Jesus Cristo, para Shiva, para Buda, para Yanderu, Wankantanka, e por aí vai. Sim. E eu também vejo assim que na apometria, e que eu acho que também pode ser assim em todas as egrégoras, né, que às vezes a pessoa leva uma questão para ser trabalhada ali, para ser atendida, e aquela questão não é atendida, mas é atendida uma outra, né, que tem a ver com aquela, mas não diretamente. E Isso aí, é muito legal. né? Isso é muito legal, porque, assim, como eu disse antes, ela dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Então, por vezes, eu chego assim e falo, pô, eu quero resolver o problema X9, né? X11. Só que para eu resolver o problema X11, eu tenho que resolver o problema X1, X2, X3, até chegar ao X11. E, na maioria das vezes, a gente não tem noção que tenha o problema X1, ou X2, ou X3. A gente só acha que tem o problema X11. Então, por mais que o intuito seja responder, sanar, né, essa questão X11, é necessário passar pelos outros 10X primeiro. Sim, e sempre a gente vê que nós não estamos sozinhos, né? Nós sempre temos esses amigos espirituais, as hierarquias, né, que nos ajudam, que nos conduzem e que nos conhecem muito melhor do que a nós mesmos, né? Então, baseado nisso, a gente entrega simplesmente, né? Às vezes a gente vai com uma intenção, vem outra coisa, né? Mas tá bom também, curou, ajudou, deu insight, né? E tá tudo bem, não é verdade? Eu acho que a palavra exata é essa, é a confiança, né? É a fé. Como diria o nosso querido amigo Edson, né? A fé, ela tem que ser 100%, ela não tem que ser 99%. O gato. Então, É o acho meu que gato, gente, desculpa. Então, acho que o principal da cerimônia da ayahuasca é a gente confiar na medicina e principalmente confiar nos nossos guias, nos nossos anjos, na nossa ancestralidade, porque a partir do momento que a gente se propõe a dar um passo para evoluir, para melhorar, para se conhecer, os nossos guias, os nossos anjos, os nossos ancestrais ficam muito felizes. E eles estão sempre do nosso lado, sabe? Então, se alguém que não conhece a ayahuasca e for conhecer a medicina, não se esqueçam disso. Confiem na medicina e confiem, acima de tudo, na espiritualidade que acompanha vocês. Porque se elas permitiram que você chegasse até o encontro da ayahuasca, é porque você está bem seguro e muito bem amparado. É que existe um tal de ego, né, que nos freia muito, né? Então, aí acaba acontecendo essas coisas, porque, por exemplo, eu tenho plena consciência que eu tenho condições de ser feliz e não ter doença nenhuma, por exemplo. Não necessito, sei que não necessito usar insulina, mas o tal de ego, ele freia, né? Então, eu acho que, muitas das vezes, aquilo que a gente recebe é um pouco daquilo que a gente deixa entrar também, né? Que a gente admite entrar, porque nós temos livre-arbítrio, né? Então, aí nós acabamos jogando, né, contra nós mesmos, né? É mais ou menos por aí. Não sei se me fiz entendido. Eu acho muito legal a sua definição, assim, eu quase engasgo com o meu ego toda a cerimônia. Quando eu vou fazer a limpeza e a pessoa chega, você está passando bem? Eu falo, não, estou quase morrendo engasgado com o meu ego aqui, né? E o ego e a mente também, a mente é uma ferramenta maravilhosa, mas por vezes ela é autossabotadora, né? Então, acho que nessa hora a gente tem que agir com uma consciência, que na minha ignorante verdade, eu acho que a consciência é maior do que a mente. A mente é um pedacinho dela, a consciência seria o todo, né? E o ego, ele está muito ligado à mente.
ele está muito ligado ao controle, né? E os buscadores aqui, né, a gente sabe que não tem controle de nada. A gente não tem controle sobre o sentimento alheio, sobre o que vai acontecer com os outros. O único controle que a gente tem, e às vezes não se importa muito com ele, é da vibração que a gente vai emanar, da reação que a gente vai ter com as pessoas e diante das situações. Então, se a gente tem essa chavinha de saber que o controle não existe, a não ser o controle da nossa vibração, da nossa ação ou reação, a confiança na espiritualidade vem espontaneamente. Eu acho que o ego dá uma apagadinha. O ego fica quietinho de lado. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu vou ter que explicar um pouquinho, porque talvez nem todo mundo tenha bem claro isto, é sobre os registros akáshicos. Então, os registros akáshicos são uma espécie de uma consciência maior, natural, né, que guarda todas as memórias de todos os universos e de todos os seres, enfim, tudo que engloba esses universos, esses diversos universos e multiversos, né? As realidades paralelas e tudo mais, estão todas contidas nos registros akáshicos. Então, essa grande memória cósmica, né, que nós podemos acessar se conseguirmos, se tivermos a prática, né, de saber sintonizar esse ambiente, não é nem ambiente, essa energia, essas memórias, né? E nós fazemos muitas vezes isso o tempo todo, só que nós não percebemos, porque nós não temos esse aprendizado, assim, não nos ensinam na escola que nós podemos fazer essas coisas e que nós temos capacidades incríveis, né? E não as usamos, porque não praticamos, porque não sabemos, desconhecemos. Então, quando a gente relaxa e a gente pensa alguma coisa ou medita em alguma coisa, muitas vezes nós estamos acessando esses registros. Ou simplesmente quando nós, às vezes, temos uma intuição, uma premonição, algum desses fenômenos assim, nós estamos acessando isso também, mas é de uma forma muito inconsciente, né? E aí a gente fica muito fascinado com tudo isso, e às vezes a gente acha que tudo isso é muito místico, e pode ser perigoso, né? Pode ser perigoso. Na verdade, nada é perigoso, né, gente? Mais perigoso do que viver na matéria, acho que não tem. Enfim, então, isso são os registros akáshicos. E a pergunta é se a ayahuasca pode nos permitir conectar com esses registros akáshicos. Com certeza pode. Vou voltar a falar. A ayahuasca é muito individual. Às vezes, né, não existe uma cerimônia igual a outra, né? Eu estou aí há 5 para 6 anos tomando todo final de semana, né? Há 17 eu conheço a ayahuasca e eu nunca vi uma cerimônia igual a outra. Mas eu acho que a gente chama muito isso, né? Mudando um pouquinho a palavra, de cosmovisão. Né? E a gente conseguir entender o todo de como a gente está conectado. Né? Que esse registro, essas memórias, elas estão acessíveis para a gente. E não ensinam na escola, eu acho que até por conveniência, porque as pessoas que conseguem acessar isso, elas se empoderam, né? Elas despertam, elas ficam menos manipuláveis, né? Então, talvez não seja interessante ensinar isso na escola. Mas, com certeza, porque a ayahuasca é um portal para esse ingresso ao mundo espiritual, à expansão da consciência. Né? Inclusive, muitas pessoas acham que essas informações elas estão ligadas à mediunidade, né? Que pode ocorrer, sim, né, na força da ayahuasca, uma manifestação mediúnica. Só que, na maioria das vezes, não passa de animismo. Sabe? O nível de consciência é tão grande que a gente não está acostumado a ter, que a gente chega a uns insights e algumas informações que é mais fácil atribuir alguma entidade ou algo que a gente respeita do que reconhecer o nosso próprio poder da consciência e de acessar assim, os registros akáshicos, né? E acessar a cosmovisão. Nossa, você falou uma coisa muito importante agora, né?
essa questão da gente atribuir a outros seres, a outras questões, né, a nossa própria força, nossas, né, o nosso poder. Isso é muito importante. E aqui, você falou há pouquinho do Rausch, né, que é o sopro Que vem da a cura. cobra, né, da jiboia, não é isso? E aqui a gente tem outras expressões, a gente tem arro, chai, e não sei se tem mais alguma. Você Tem poderia mais um? esclarecer? Tá, então vamos pelo chai. O chai para o masculino e para o feminino é Xanu, tá? Que significa mais do que meu irmão, um pedaço de mim. É mais ou menos isso da cosmovisão que a gente estava falando. Né? Saber que aquele é um pedaço da gente. O arro, ele é mais ou menos como uma afirmação, uma concordância, né? Quase como um amém. Só que o amém é meio que assim seja, né? O arro, eu acho que ele é mais certo, assim, é mais que uma confirmação. E o Xanu é o chai no feminino. Certo, entendido. Quais os riscos de ter a experiência com a ayahuasca em casa e sem a devida orientação? Olha, isso é muito, muito legal, essa pergunta aí, porque eu fiz muito isso, tá? Né? Só que para eu tomar ayahuasca sozinho, eu tive todo um treinamento antes, um acompanhamento, e eu tinha uma necessidade de cura, né? Mas se eu recomendo fazer isso? Não, não recomendo. Tá? Eu não recomendo, porque eu tinha um outro nível de consciência naquela época, tá? E também não tinha o número de casas que tem hoje. Então, a gente tem casas firmadas com pessoas responsáveis que se dedicam a isso. Porque pode ser que dê algum problema, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem alguns casos aí do neto do Chico Anísio, ele tinha esquizofrenia, e ele tomou a medicina e teve, infelizmente, uma experiência ruim, né? No caso do Cadu, também do cartunista Glauco, que teve o homicídio dele, né? Que também era um outro caso de esquizofrenia, né? Então, esses casos ficam marcados, né? Mas ninguém fala das pessoas que se curam com ayahuasca. Então, o que é negativo sempre é muito mais lembrado. Então, hoje eu sei o poder dessa medicina, o poder de transformação que ela é. Então, todo e qualquer cuidado para que a imagem dela não seja manchada e, principalmente, que nenhum ser humano seja prejudicado por ela, tem que tomar num lugar pronto para isso, com pessoas aptas para cuidar, para auxiliar, para instruir. Sim. E é por isso justamente que nós estamos aqui, né, tentando levar essa mensagem ao máximo de pessoas para poder esclarecer, né, trazer aí toda a luz sobre a medicina. Olha, nós poderíamos ficar horas aqui, né, falando sobre tudo isso. É uma delícia. Nosso tempo está chegando quase no final. Eu vou abrir aqui o chat para a gente ver as perguntas de vocês, os comentários, tá? Vou lá para o início agora. Só um minutinho. Tá. Vamos começar aqui, ó, acho que eu achei. O Luciano fala assim, importante frisar que a medicina não é alucinógeno, e sim um enteógeno. Isso o Geraldo já explicou. Muito bem, gratidão. E a Beloni pergunta, as microdoses que se pode tomar diariamente, o que seria isso? As microdoses. Tá? A microdose, porque assim, a terapia da ayahuasca, ela está na expansão da consciência, né? E a pessoa mergulhar dentro dela mesma, né? Eu acho que isso é o diferencial maravilhoso dela, a parte do enteógeno mesmo, né? Só que, voltando a dizer, os princípios ativos dela também ajudam na produção dos hormônios ligados ao prazer. Então, se você me falar, funciona a microdosagem, ela funciona como qualquer outro remédio da alopatia. Tá? Com uma diferença que eu acho que ela não vai prejudicar tanto o seu sistema digestivo e o sistema hepático, né? Só que ela vai ter o mesmo benefício de uma alopatia, mas talvez seja mais difícil dela encontrar
as respostas que ela esteja procurando dentro dela mesma. Então, ela funciona assim, numa parte fisiológica, mas numa parte de consciência, eu acho que a cerimônia é essencial. Legal. O Renato Souto pergunta, na verdade ele faz um comentário, o amor então também é uma droga de bom, né? Ou de bem, né? Sim, isso. O amor É a é droga que move o mundo. a legalidade da ayahuasca já foi falado. Deixa eu ver aqui. O Renato fala, tem que tomar o chá e matar toda essa curiosidade. Então, já estão convidados, tá? Depois, quem quiser o contato do Geraldo, me avise, que eu passo, tá? Aí vocês contatam o Geraldo diretamente, ele, né, passa todas as dicas. E a Daniela Lopes pergunta, alimentos com tiramina e ayahuasca, você tem algum conhecimento sobre isso? Alimentos com tiramina e ayahuasca. Ainda não tenho. Vou ter que estudar para te responder, Dani. Me perdoa. Se eu falar aqui, eu vou falar na base do achismo e eu acho que você merece uma verdade absoluta. Cerimônia com Geraldo todos os sábados, diz Amanda. Vamos, arro, doutor Bernardo. A cerimônia... Oi? Gratidão, Amanda, mas a cerimônia com a ayahuasca é com vocês também, tá? Eu sou só uma pecinha aqui no coletivo, tá? O carro-chefe é a ayahuasca. A Roseli diz, eu tomo ayahuasca e no meu processo eu tenho evidências do futuro de outras pessoas. Tenho o acoplamento de entidades também. Tá certo isso? Tá certo. Ela é muito individual, a ayahuasca, né? Eu posso falar das minhas experiências, né? Eu tive que avisar minha esposa que ela estava grávida. Então, a ayahuasca me contou que ela estava grávida e eu tive que avisar ela, né? Então, pode acontecer, sim, premonição, pode acontecer muitas coisas dentro da ayahuasca, porque eu ainda, né, nesses 17 anos que eu conheço a ayahuasca, nesses 5 aí que eu tomo, 5 para 6 que eu tomo pelo menos uma vez por semana, eu conheço só a ponta do iceberg. A ayahuasca é muito maior ainda, sabe? Então pode acontecer muita coisa assim dentro da ayahuasca. Ana Maria diz, há quanto tempo se deu esse boom no conhecimento e consumo da ayahuasca? E se existe a possibilidade dessa produção iniciar a ser transgênica? Olha, esse boom da ayahuasca, na verdade, ela já vem crescendo, né, principalmente dos anos 80 para cá. Mas de 5 anos para cá, meu crescimento foi muito mais acelerado, sabe? A reta foi assim, de 5 anos para cá, o crescimento foi muito maior. E tem outras plantas, né? A gente está falando da ayahuasca aqui, mas tem uma religião brasileira que usa muito a jurema, que também são os mesmos princípios ativos, né? Então, são várias outras plantas. Hoje em dia tem gente falando de uma ayahuasca análoga, né? Então, eu vejo muitos terapeutas servindo ayahuasca em comprimido. Então, a pessoa toma um comprimido de mal primeiro, depois ela toma um comprimido de DMT, né? Mas, num grupo de estudos que eu participo ali na UNILA, que é o FitoEmpenho, né, a gente conversa com estudantes, formandos e mestrandos, né, da área da saúde, e a gente sempre debate ali a importância do set and setting, né, na cerimônia da ayahuasca, que é o ambiente que você está, a música que você está ouvindo, quem está com você, quem te serviu a medicina, né? Então, alguns estudos mostram que o ritual em si, né, a cerimônia, ela tem mais eficácia do que a substância isolada dentro de um hospital, por exemplo. Uhum. Ok. Sobre o transgênico, você falou também? Esse transgênico, eu não sei, assim, na verdade, agora a gente está com uma preocupação muito grande. Eu estava conversando com um amigo de São Paulo, né? O Paulo, eles têm um dos maiores centros aí de xamanismo urbano, acho que é o maior centro de xamanismo urbano do Brasil, né? Da consciência de algumas pessoas, porque todo mundo acha que a ayahuasca só vem do Acre, né? Só vem do norte. Não, a Mata Atlântica também
é possível a gente plantar as coisas, né? E hoje está tendo, como lá no Acre a economia está ruim, né? Não só no Acre, mas as pessoas estão desmatando algumas coisas para começar a plantar a chacrona e o jagube. Mas eu não sei se já chegou no transgênico, não. Espero que não. Espero que não. Aqui tem uma pergunta também da Bruna sobre uma amiga que fez 4 cerimônias e não entrou na força, mas isso já foi comentado, né? Você quer dar mais uma pincelada, Geraldo? Assim, tem que ver com a sua amiga, Bruna, se ela está tomando algum medicamento, tá? Tem que ver também, às vezes, o metabolismo dela, como que é. E, assim, eu acho que só uma pessoa até hoje que não entrou na força, e sem explicação, assim. Mas talvez pode estar relacionado com algum medicamento de uso contínuo. Certo. Ela pergunta também se você já presenciou em algum momento alguém que não finalizou bem a cerimônia e qual seria a conduta nesse momento. Olha, graças a Deus, nos nossos trabalhos ainda não. Mas já aconteceu aqui em Foz do Iguaçu de uma pessoa participar de uma cerimônia que não foi encerrada, ela não concordava com o encerramento, e mesmo assim foi encerrada a cerimônia, né? E a pessoa não ficou muito bem, né? Algumas pessoas falam que ela estava em surto psicótico e tudo mais, né? Só que passou um tempinho e algumas conversas, algumas técnicas também aplicadas ali, ela conseguiu se recuperar, né? Mas eu acho por isso a importância também de escolher a casa que vai, sabe? Porque infelizmente tem gente que está interessada em dinheiro em todos os lugares, né? Não estou falando que é o caso dessa casa especificamente, mas é bom pesquisar o lugar que vai para ficar confiante, conversar com algum amigo que tenha ido, como que se sentiu, pesquisar na internet se não tem nenhuma denúncia contra a casa, sabe? Então é muito importante. Sim. Toda a segurança. Com certeza. Renato diz: gratidão, Geira, por tudo, pelo encontro com as medicinas e a minha autocura. Sua casa é linda, seu trabalho é excepcional. Te amo, Tiago. A Flávia Brito também diz: gratidão, meu irmão, quanto a honra caminhar com você. Agradeço por trazer essa medicina sagrada para a nossa família e por ser canal dessa família linda que é o Filhos do Sol. Ausch, Rausch. Ok. Show demais. Terminamos. Quer fazer suas considerações finais, Geraldo? Quero agradecer muito a oportunidade, agradecer a presença de cada um aqui. Fiquei muito honrado com a sua presença, doutora Ex. Né? Juninho, Mari, Emma, minha mãe, Katsu, Dani. Quero agradecer muito mesmo. Tá? Meu contato, acho que pode procurar com a Ruth, tem. Pode procurar Filhos do Sol, Instagram, Facebook, Google. Filhos do Sol, Medicina Sagrada, tá, gente? E para quem ainda não consagrou, sentir, tá? De vir consagrar, a gente está sempre aberto, muito amor para receber vocês. Quem quiser vir antes para fazer um bate-papo, conhecer o espaço, tirar um pouco das dúvidas também, a gente está sempre aberto para receber qualquer pessoa que queira chegar aqui. Ótimo. O Renato Souto também, viu, Renato? Te espero aqui, tá? Vem bater um papo pessoalmente aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu estava sem o microfone na hora que o Geraldo falou aí. No caso, eu estou com o WhatsApp, eu acho, se eu não me engano, da Ruth, se não me engano. Aí é só marcar com ela, ver direitinho como é que pode para ser o dia, e veja um dia da agenda que possa. Eu passo para você, Renato. Eu poderia ir acompanhado, fazer junto com uma namorada minha, a gente ia fazer os dois no mesmo dia? Pode ser feito isso? Pode. Olha, acabei de digitar meu contato ali nas mensagens. Ah, tá, valeu. Dia de semana, geralmente a gente atende uns casais mesmo. Às vezes 1, 2, 3 casais juntos. Tá? Mas a gente atende dia de semana para algumas pessoas que ficam mais confortáveis nas primeiras experiências, tem um atendimento mais especial, mais individualizado. Mas aí você fala que dá para fazer dia de semana ou as sessões são só sábado?
Não, sábado a gente faz aberto para um grupo maior de pessoas. Ah, tá, entendi. Mas nas quintas-feiras, quartas-feiras, varia de semana para semana, a gente faz o atendimento dos apoiadores e geralmente recebe algumas pessoas de primeira viagem também. E daí a Tá. gente pode ter mais cuidado ainda com um número menor de pessoas. Tá, eu pegando aqui teu WhatsApp, a gente conversa depois melhor na sequência. Então. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração, comentário? 7. Parabéns pelo trabalho, sejam bem-vindos, Francisca, enfim, muitas mensagens aqui de amor para esse Filhos do Sol. Então, eu vou encerrar. Eu gostaria de convidar vocês para fecharem um pouquinho os olhos, a gente fazer um breve Ruth, agradecimento. só um minutinho. Eu só queria agradecer a presença da minha mãe, que está aqui hoje participando com a gente da live. Te amo muito, galinha. Ai, que legal! Gratidão. Então, a gente vai unir as nossas mãos em frente ao coração. Agradecemos aos nossos mestres espirituais pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradecemos a todos os presentes. Muita gratidão pela participação de vocês. Que essa mensagem possa se espalhar através de vocês também para todos os cantos. Gratidão a nós, a mim, por me permitir estar aqui também, por estarmos juntos e valorizarmos não o onde, mas com quem estamos. Que sabermos que a luz sempre vencerá. Espalhamos a gratidão e o amor que vibra agora em nossos corações, por todos os universos do presente, do passado e do futuro. E que esta força deste amor possa nos promover muitos reencontros e assim dissolver todas as sombras. Gratidão, irmãos. Namastê, arro. Arro. Gratidão. Tchau. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Forte abraço. Paz e luz. Gratidão, Geraldo. Agradeço.